atividade de português referente ao dia 10 de junho de 2020. EMEB Frei Antônio Sinibaldi, turmas do 5º ano, turno vespertino. Conteúdo do dia: a gralha e as pombas. Fábula. Fábula é uma composição literária em que os personagens são animais que apresentam características humanas, tais como a fala, os costumes, entre outras coisas. A fábula normalmente ela traz uma moral da história, uma aprendizagem. Estas histórias são geralmente feitas para crianças e terminam com ensinamento moral de caráter instrutivo. Agora temos aqui um exemplo de texto literário do gênero da fábula. A gralha e as pombas. A gralha e as pombas. Todo dia, do alto de uma árvore, a gralha observava um pombal e percebia que o fazendeiro cuidava muito bem das pombas, alimentando-as com farta ração. Tomada de inveja, a gralha pintou-se de branco para se disfarçar. Entrou no pombal como se fosse do bando e passou a imitar o som que as pombas faziam. Durante algum tempo, as pombas não reconheceram a intrusa e a tomaram como uma irmã, admirando-a. A gralha fartou-se o quanto pôde, comendo a ração que ali era servida fartamente. No entanto, certo dia em que se esqueceu do seu papel e, movida por sua natureza, gritou como uma gralha que era. As pombas não a reconheceram e, com fortes bicadas, expulsaram-na à força do pombal. Sabendo que não poderia mais comer da deliciosa ração das pombas, então voltou aflita para a torre da igreja, que era o local onde vivia com as outras gralhas antes de se disfarçar. Porém, ao retomar, suas antigas companheiras também não a reconheceram sob aquela plumagem branca, e ela foi expulsa da torre. Desse modo, a gralha passou a viver sozinha, enfrentando grande dificuldade, abandonada, sem abrigo, sem alimento. Essa fábula é de Esopo e foi recontada por Adson Vasconcelos. Algumas fábulas apresentam mais do que uma lição, mais do que uma moral da história. No caso da fábula A Gralha e as Pombas, nós temos 3 sábias lições. A primeira: quem tudo quer, nada tem. A gralha desejava tanto ter a vida das pombas e usufruir de um alimento fácil, que acabou ficando sem nada quando descoberta pelas pombas e, ao regressar ao seu lar, devido ao seu disfarce, e suas amigas, companheiras gralhas, também não a reconhecerem e a expulsarem do alto da torre da igreja. A cobiça não leva a nada. Cobiçar é querer algo, o qual muitas vezes, se for algo em virtude de um sentimento de inveja, não vai levar a algum lugar bom, uma atitude boa. A gralha, ela mentiu, se disfarçou, cobiçando a ração das pombas, o que, no final, não levou a algo bom para a gralha. Devemos nos contentar com os nossos próprios bens. A gralha deveria estar contente por poder, mesmo que fosse sem a ração fácil, estar em companhia de alguém. Primeiramente, onde ela vivia, no alto da torre da igreja, podendo conviver com as outras gralhas. Infelizmente, nossa amiga gralha, devido ao disfarce, por ter pintado suas penas, que significa a sua plumagem, de branco, nem sequer quando voltou ao lar depois da mentira,
foi aceita. Vamos fazer uma análise sobre a fábula lida. O que podemos dizer que a gralha sentia em relação ao ver a facilidade que as pombas conseguiam obter comida? No texto fala, no seguinte parágrafo, segundo parágrafo, fala sobre um sentimento de inveja, que a gralha era tomada por inveja. Como podemos afirmar esse sentimento na gralha? Voltamos ao primeiro parágrafo, onde ela observava o pombal e via o fazendeiro cuidando muito bem das pombas e alimentando-as com muita ração. Foi daí que iniciou o sentimento de inveja da nossa amiga gralha. E alguém lembra aonde nossa amiga gralha vivia antes? Quem lembra? Ela vivia no alto de uma torre da igreja. O plano da gralha deu certo? Não. Por quê? Ela não conseguiu esconder por muito tempo a sua natureza. Ela não fazia pouco barulho e nem reproduzia o mesmo som das pombas. O som da gralha é bem estridente, alto. Por que as antigas companheiras não reconheceram e não aceitaram mais a gralha? Essa, para fazer de uso da sua mentira, pintou suas penas de branco e não retirou a tinta. Quando a gralha foi expulsa pelas demais pombas do pombal, ela ficou aflita. A sensação de aflição é a mesma de preocupada.